Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sejam todos bem-vindos, gratidão pela presença de cada um de vocês. Se vocês puderem, por favor, só dizer se o som está em ordem, se está tudo bem. E recebendo já isso, vamos já entrar através dessa oração para escutar o nosso chamado nesse momento. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Evani e Odete, como está o som? Está tudo bem por aí? Adonai Echad. Olá, Elaine, Shabbat Shalom, querida. Seja bem-vinda. Oh, querida Marisa, quanto tempo, querida. Bem-vinda também, Shabbat Shalom. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oh, maravilha. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bem-vinda, Patrícia. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bem-vinda, Nilda. El Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eloheinu, Adonai Echad. Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que todos nós possamos estar escutando esse nosso chamado, um chamado que vem lá do céu, mas um céu que está dentro de cada um de nós, dentro do nosso coração, fazendo essa ligação única entre o nosso eu físico e o nosso eu divino. Eloheinu, Adonai Echad. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, sejam todos muito, muito bem-vindos. A gente sempre começa com a inspiração dessas músicas do Grupo Kadosh. Quem me pergunta, se entrar aqui no YouTube, coloque lá, Grupo Kadosh, você vai ter acesso a essas músicas também, e elas são, nossa, realmente uma inspiração que nos eleva. São orações que a gente está cantando e, ao verbalizar essas palavras, que são palavras divinas e sagradas, nós estamos fazendo e abrindo aqui canais. Oi, Odete, querida. Shabbat Shalom, querida. Logo nós vamos estar em Israel, né? Graças a Deus, em Israel, e nós vamos vivenciar. E quem não tiver oportunidade de estar presencialmente, esse ano eu já estou aqui preparando, eu já estou meio que roteirizando todo um programa, e eu vou levar as imagens das experiências e das vivências que a gente vai passar lá, aqui para vocês, e a gente vai se teletransportar juntos para esse lugar sagrado que a gente fala que é um umbigo energético do mundo, a ligação desse lugar que é o gerador de energia para toda a Terra. E para quem é cabalista sabe que as dimensões vão se misturando, e a gente pode estar aqui com a consciência desse espaço que está em volta de nós, mas
Da mesma forma que o nosso ser não está restrito a essa pele que está segurando, né, os nossos órgãos, todo esse corpo, esse recipiente físico, nós temos muitas outras dimensões do nosso eu. E a própria cidade de Jerusalém, ela também tem muitas dimensões, e ao fazer o nosso estudo espiritual, o estudo da aceitação, o estudo da transformação que a Cabala entrega para nós, abrindo essas chaves, mesmo que a gente esteja aqui no Brasil, mesmo que a gente esteja em qualquer lugar do mundo que não seja Israel, a gente consegue acessar essa Jerusalém divina, que é um lugar de onde todo o fluxo de energia é emanado para todas as outras dimensões, um lugar aonde só existe plenitude, um lugar aonde só existem os justos, um lugar aonde só existem as almas iluminadas. Pode ser que hoje a gente tenha alguns lampejos, né? Em alguns momentos, quando a gente chega aqui e abre esse portal da Shabbat, é como se a gente tivesse, de alguma maneira, chegando mais próximo desse lugar. Mas um dia, nós vamos todos estar juntos nesse lugar, e o que a gente quer é não precisar passar pela morte para conseguir alcançar esse ponto. E se Deus quiser, se a gente quiser, olha, essa frase, inclusive, é uma frase que a gente tem que tomar cuidado ao falar. Shabbat Shalom para vocês, Shabbat Shalom. É muito importante que quando a gente fale, a gente complemente, se Deus quiser, porque Deus só quer a nossa alegria, Deus só quer entregar para nós prazer, amor, só felicidade. E Ele entregou um presente que é não só a materialidade, mas também todas essas dimensões. Tudo aquilo que se apresenta na nossa vida, que por um lado pode parecer uma desgraça, uma tragédia, o olhar de conseguir enxergar além e ver que aquilo é simplesmente um ponto de crescimento e evolução, uma oportunidade de crescimento e evolução. Mas aqueles que fazem a lição de casa antes vão passar por menos situações de aperto, de apuro, de tragédia, porque já está fazendo a limpeza, e é isso que a gente faz no Homer. Quando a gente está fazendo essa contagem do Homer, quando a gente está mesmo aqui fazendo essas nossas reflexões durante todo o ano, é como se a gente estivesse pulindo, fazendo aqui a lapidação de um diamante. Aquela pedra bruta que a gente vai tirando as partes e depois a gente vai lapidando até que ela está preparada para, na hora que a luz chega, aquela lapidação perfeita, todo aquele brilho, ele sai, né, em todas as direções, ele se expande para todos os lados, e cada um de nós se torna aquele que está trazendo a transformação por cada local que chega, que passa, que pisa. Em cada lugar que a gente coloca a nossa presença, nós podemos trazer essa luz. Essa, essa situação de convidar a energia da Shabbat toda sexta-feira para entrar na nossa casa. Vocês não podem imaginar a revelação de luz no planeta. Quanto mais pessoas acendendo velas, colocando essa consciência, reconhecendo essa presença, porque o principal é isso. Qual que é o nosso problema? Aquilo que também a gente repete infinitas vezes, o querido Rabino Joseph Salton, quanto a gente fala, eu já participei de congressos falando em âmbitos diferentes, mas sempre, no fundo, a mesma essência, do reconhecer a nossa verdadeira identidade. Esse reconhecer, porque nós podemos estar, muitas vezes,
em na presença de pessoas, na presença de seres iluminados, mas a gente não reconhece. Os nossos olhos acabam sendo voltados somente para o físico. E a gente precisa de todo um processo para redescobrir essa nossa identidade, conseguir valorizar momentos que são importantes para a nossa jornada. Um dos momentos é se abrir para esse momento. Vamos lembrar que essa Shabat, além de ser uma Shabat de purificação profunda, porque nós estamos falando aqui de Tazriá Metzorá, que fala sobre uma doença espiritual, que eu já vou trazer aqui para vocês, uma doença espiritual que, infelizmente, a humanidade inteira está contaminada com esta doença, infelizmente. Pessoas em um grau muito elevado, pessoas em um grau menos elevado. Mas, além disso tudo, nós também estamos hoje na lua nova do mês de Iyar, mês da prosperidade, o mês da cura, e a gente está iniciando esse mês fazendo essa leitura. E isso é maravilhoso, porque mostra mais uma possibilidade de conexão. Quanto mais possibilidades de conexão a gente pode fazer, mais caminhos, mais ramificações de luz a gente está abrindo dentro do nosso ser. E esse despertar vai acontecendo cada vez de uma forma mais profunda e mais rápida, mais profunda e mais rápida, mais profunda e mais rápida. As peças vão se encaixando. Quando no começo a gente começa a fazer o tal quebra-cabeça e a gente deixa uma peça lá longe, outra lá longe, entende um pedacinho aqui, entende um pedacinho ali. Aí, de repente, um dia a gente consegue fazer aqui a união de duas peças. Oh! E, de repente, aquelas duas peças se abrem para eu conseguir, ao mesmo tempo, colocar 6 peças. Essas 6 peças abrem ainda mais. E aí, o que acontece? Eu começo a fazer ligações e começo a ver coisas que eu nem imaginava. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom para vocês. Esse essa lua nova que fala da cura, vamos só pensar um pouco, e aí eu vou falar um pouco da energia de ar, do touro, porque aí nós vamos fazer a conexão com Tazria Metzorá, porque é algo bastante próximo e algo que a gente tem que materializar. Touro, taurino, quer segurança, estabilidade, ele quer o conhecido. Ele tem, atuando sobre ele, o planeta Vênus, Noga, que, de certa forma, representa esse desejo, um desejo que precisa estar presente dentro de nós. O momento que a gente não tem desejo mais, a gente já não vive. Aquele que não tem desejo é aquele que não vive, mesmo que ele esteja vivo, mas se ele não tem vontade, se ele não tem aquela vontade de respirar, a gente fala, é um morto-vivo. Ele está vivo, mas ele está morto. Nós não queremos essa situação de estar anestesiado. A gente quer a sensação do desejo de buscar a vida, que é o que nós estamos fazendo aqui. O touro, ele quer buscar a vida, mas ele quer buscar a vida naquilo que ele consegue segurar, naquilo que ele sente os seus pés bem firmes no chão. Ele sente a estrutura que está segurando esse seu corpo, e a partir dessa estrutura que está segurando o seu corpo, ele está tranquilo, e aí ele começa a querer desfrutar desse prazer. Vamos aqui falar sobre as letras hebraicas. Olha o céu, que coisa mais maravilhosa. E eu estava vendo o pôr do sol e fiquei pensando, eu falei, oh, meu Deus, será que o sol vai se pôr na live e a gente não vai ver esse céu tão maravilhoso?
Graças a Deus, a gente está tendo a oportunidade de estar aqui com esse colorido lindo. Vamos dar boas-vindas para esse mês de ar, realmente que essa beleza, o taurino busca a beleza, influência de Vênus, conforme eu falei, Noga. Essa beleza que dá prazer. Tudo que dá prazer é o que busca o taurino. Inclusive, o taurino, ele também tem uma toda uma necessidade de cuidar. Ele tem uma sensibilidade de cuidar. Ele quer cuidar do outro. Existe esse ponto. Mas no ponto em que ele quer cuidar do outro para manter a sua estabilidade. Ele não tem um desejo de cuidar do outro pelo cuidar do outro. Isso é algo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque os 3 primeiros meses do ano, quando a gente pensa em Áries, quando a gente pensa em Touro e quando a gente pensa em Gêmeos, é esse desejo de receber para si mesmo na sua essência. Né? A gente fala que bem no fundo é o desejo de receber para si mesmo. Então, todas essas outras ações vão acontecer sim, mas com o propósito de conseguir preencher esse desejo, algo egoísta. Isso, veja bem, a gente não deve generalizar, mas quando a gente entende a energia e a gente sabe que nesse mês todos nós vamos receber a influência dessa energia, conhecendo aonde está a fraqueza, o que, que eu vou fazer? Eu vou direcionar o meu foco para o caminho certo. Eu estou aqui para acertar, eu não estou aqui para errar. Então, na hora que eu sinto que tem uma sensação de um pouco de um egoísmo que está chegando e está tomando conta, o euzinho que quer na hora, eu quero ser atendido, eu já vou começar a ficar alerta. Por quê? Essa letra P, que representa Noga, Vênus, ela tem essa forma, mundo da formação, que nós estamos fazendo aqui, é formando esse novo ser através desses conceitos que a Cabala traz para nós, como se fosse essa serpente que está completamente enrolada e ela está pronta para dar o bote. O fato é que, através da presença da Trabet, que está aqui, está lá disfarçada. Eu posso sim conseguir ir além dessa serpente, porque se eu conseguir chegar na bênção, se eu conseguir superar o veneno que vai causar a minha queda, eu chego na bênção. E é isso que a gente vai fazer esse mês. Porque a materialidade que traz tanto conforto, que traz tanto benefício, ninguém aqui quer abrir mão dela e ninguém aqui deve abrir mão dela. Ela não é o fim. Nós não estamos aqui para viver uma vida inteira, trabalhar em amplos aspectos, trabalhar na família, trabalhar no trabalho, trabalhar nas relações, para chegar no final da vida e acumular o quê? O que, que a gente acumula no fim da vida? O que, que a gente leva no fim da vida? Com certeza não é nada material. Mas essa bênção das relações com o outro, quer dizer, aqueles momentos em que eu consegui trazer aquela centelha de luz que eu descasquei, que eu tirei ela da lama, nesse momento, sim, eu estou construindo o meu patrimônio, o meu patrimônio de vida de alma. E aqui é o ponto. Nós não podemos separar a materialidade da espiritualidade, porque cada vez que a gente cai, nós estamos fazendo também a materialidade cair. Então, essa materialidade que está aqui para nós, ao nosso serviço,
e que eu estou aqui dizendo que ela é uma ferramenta, ela não é o fim, ela é só o meio. Quando eu faço mau uso dela, eu estou trazendo aquelas centelhas divinas cada vez mais fundo, porque elas estão dentro de mim. E se eu não consigo me iluminar, o que que é me iluminar? Me purificar, tirar aqueles padrões que a gente, na contagem do Homer, tá seguindo. Hoje, no dia da lua nova, hoje nós estamos no 16º dia. Estamos falando de Gevurah de Tiferet, que é o egoísmo, a disciplina, o desejo de receber para si mesmo, um julgamento, uma crítica dentro do equilíbrio. E o que que eu vou fazer de pergunta para o meu ser? Será que eu consigo, mesmo no julgamento, manter o meu equilíbrio? Será que o meu ser perde o equilíbrio quando ele é desafiado a usar da sua compreensão para outro, com o outro? Será que o meu egoísmo e esse desejo de eu receber para si mesmo, para o meu eu, será que isso impede eu compreender o outro? Será que o meu egoísmo é algo que impede eu entender o outro? Olha, essa casca, que parece ser uma coisa muito simples, eu vou dizer para vocês, é clipar noga, eu vou dizer para vocês, é algo que todos os dias da cabala nós vamos trabalhar, porque é exatamente o desejo de receber para si mesmo que cobre o meu ser e a luz não consegue entrar. Eu vou trabalhar essa clipar sempre, porque é a busca do prazer. Eu busco o prazer para o meu ser. Vênus, vamos pensar no amor? A deusa do amor. E é uma pena, porque a própria materialidade e esse desejo pelo prazer no abuso acabou contaminando toda uma imagem de beleza, de sensualidade, de sexualidade. E Vênus, todo esse conceito do amor acabou sendo contaminado por esse egoísmo. Ele acaba trazendo toda uma manifestação de ações de manipulação do outro para receber e sugar tudo o que pode do outro. E com isso, o próprio conceito do amor acabou se tornando algo que, dependendo da visão e do momento, eu tenho até medo de falar. Eu espero que eu não seja julgada de maneira pela incompreensão. Como o amor acabou, o conceito do amor, infelizmente, contaminado, impuro, como se o amor fosse algo banal. E aqui eu estou trazendo para vocês, inclusive, vários conceitos. O amor entre dois seres. Não existe coisa mais maravilhosa do que essa. Dois seres que se unem para materializar compartilhar o amor. Mas, infelizmente, o desejo de receber para si mesmo e o egoísmo banalizou essa questão. E acaba aí chegando uma série de desdobramentos e os nossos julgamentos, as nossas críticas, tudo isso acaba, infelizmente, trazendo toda uma sombra em volta da beleza do amor, a beleza da mulher, a beleza do homem, a beleza de você poder contribuir com o outro e contribuir com o diferente. Mas olha o julgamento, olha a separação. Isso tudo
virou uma grande confusão. Então, nós queremos hoje, a partir dessa nossa conexão, conseguir purificar. Agora vamos entrar em Tazria Metsorá, que são duas porções lidas juntas nessa semana, e elas falam sobre uma doença que é chamada de lepra, que não é uma doença física, é uma doença espiritual. E quando a gente está falando de clipar, lendo a porção literal, ali se fala sobre manchas, manchas que apareciam na pessoa, e só o sumo sacerdote iria fazer todo uma todo um tipo de uma purificação, usando sacrifício de animais, e aquela pessoa também iria passar por uma condição de isolamento, iria raspar os seus cabelos, iria fazer banhos e mikve, iria fazer todo também um processo, um procedimento, e só então ele voltaria para o acampamento. Fora isso, também aparece o Criador dizendo que quando o povo de Israel chegasse à terra de Canaã, essa terra que eles receberam e que o povo hebreu está ali no deserto querendo chegar na terra prometida, e que lá eles iriam encontrar casas que também estariam contaminadas com essa lepra, com essa e manchas que estariam nessas casas. E aí a gente fala, essa é uma porção que eu gosto muito, é uma pena que o tempo para nós, isso vai ser assunto de alguma outra palestra, num outro momento, mas essa lepra, que é essa doença espiritual, que ela aparece tanto nos seres quanto nas casas. Só que lá naquela época, antes da gente cair tanto, essas manchas poderiam talvez ser visíveis. Hoje, essa contaminação, ela está tão profunda, que, infelizmente, aquela mancha, que por um lado poderia parecer uma tragédia para aquela pessoa que contraiu essa doença, inclusive motivo de ter que ser tirada do convívio de todos, para que ela não contaminasse os outros. E eu já vou falar da outra dimensão, mas o que eu quero dizer para vocês, a própria casa. Se depois de um processo essa casa não conseguisse ser liberada dessas manchas, a casa teria que ser destruída, porque se ia tirando pedaços da casa, até que num ponto as pessoas tinham que sair da casa, destruir a casa e construir novamente essa casa. E nós vamos pensar que isso tudo está sendo falado nessa lua nova que traz esse elemento terra tão marcante, para mostrar que através do físico a gente pode se purificar. E essa mancha, por um lado, por exemplo, hoje, a gente não consegue ver nem na casa a mancha e nem no próprio ser a mancha. E aí o que acontece? A gente fica sem saber, afinal, quem está contaminado por essa lepra? Que casa está contaminada por essa lepra? No estudo de harmonização de ambientes, a gente, eu, quem não posso falar de outros profissionais, mas é feito todo um processo para conseguir chegar numa avaliação de que locais existem bloqueios naquela casa, naquele ambiente comercial. Tudo isso existe lá uma série de etapas que auxiliam a possibilidade de descobrir aonde existem bloqueios. Mas descobrir isso para quê? Porque não é só o ambiente que está tendo bloqueio. O ambiente é alimentado pela pessoa que constrói energeticamente aquele espaço. Então, o estudo começa pelo mapa, pelo mapeamento do bloqueio naquela própria pessoa, usando
a cabala, a árvore da vida, conceitos, radiestesia, existem, eu uso de uma série de possibilidades para conseguir chegar num diagnóstico. Mas, se a gente pudesse olhar para uma pessoa, se a gente pudesse entrar numa casa e ver, não seria muito mais fácil? Porque a escuridão está tamanha que a gente não consegue mais encontrar, e tudo precisa de muito trabalho. Talvez as pessoas saberiam, conforme o tempo passou, que elas são as próprias causadoras de todos os bloqueios que elas passam. Aqueles que estão trabalhando o tempo todo e estão indo e fazendo a lição de casa o tempo todo, já estão limpando antes que chegue no efeito de aparecer a mancha. Vamos aqui entender que essas manchas, tanto nas pessoas quanto nas casas, eu tenho que resumir muito por conta do tempo. Shabbat shalom para todos vocês. O que acontece? As palavras, o Lashon Hara, o fato, o que causava isso, que causava essas manchas, é a fala, o poder das palavras. Vamos aqui entender que cada palavra que sai da nossa boca é uma energia. E os próprios sábios falam, cada palavra é uma flecha, que a gente não sabe aonde ela vai chegar. Quando nós falamos do outro, vamos lembrar aqui de Miriam, a irmã de Moshe Rabbeinu e de Aaron, uma grande profetisa, pois ela contraiu essa doença, falando de Moshe Rabbeinu. E ela não estava falando mal, ela simplesmente falou sobre ele, uma situação dele e da sua esposa e da Shekinah, mas não vamos sair fora do assunto. Então, aquela pessoa que usava do poder da sua boca para falar do outro, eu não estou ainda nem entrando no ponto de estar falando fofoca do outro. Porque o fato é que eu usei na aula dessa semana, eu até falei, existe um vício de falar do outro e falar mal do outro, então a gente sente prazer. Invariavelmente virou um vício, algo que faz parte das nossas conversas, algo que é natural. A gente já não acha que tem problema nenhum. Mas falar do outro é criar uma energia solta que não tem o menor sentido. E ela traz muita negatividade para aquele que fala, porque ela não só está afundando a realidade, mas está afundando a si mesmo. Usar palavras ruins, meu Deus, a gente tem que pensar muito antes de falar. Vocês sabem que eu trouxe aqui umas anotações que eu fiz do Midrash, só aqui para ver se eu não estou aqui. Não estou aqui trazendo aqui o porquê que o Lashon Hara é tão grave. Por quê? Por que ele é considerado uma falta tão grave? E aí vamos aqui entender uma coisa. Quando a gente leva no sentido literal, aquela pessoa que foi colocada fora do acampamento para que ela não contaminasse os outros. Uma pessoa no YouTube, eu acho até que fez aqui uma pergunta, porque parte da aula sempre sobe para o YouTube na quinta-feira, e ela fez uma pergunta. Realmente, o isolamento faz o quê? O isolamento faz com que a pessoa comece a pensar sobre ela mesma. Porque, senão, aquela palavra vai contaminando. E se ela continua falando, cada vez mais ela vai contaminando, 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 contaminando. As boas palavras constroem.
As más palavras destroem não só o outro, mas principalmente a própria pessoa, porque ela vibra. E o que que acontece? Se ela está vibrando numa frequência X, que é a frequência das palavras que estão saindo da boca dela, se é a frequência da agressividade, se é a frequência da agressão, se é a frequência da reclamação, se é a frequência do ódio, aquela vibração da impaciência faz o quê? Faz com que essa vibração volte para ela. E aí ela vai ficando cheinha de casca, daquela mesma frequência. E para liberar aquilo tudo, como faz? Eu vou dizer para vocês. Eu faço limpeza, eu vou dizer para vocês, é bastante difícil. Não é fácil. Não é fácil. Porque a pessoa precisa entender que ela mesma está criando, não vou poder entrar no conceito do Tselem, mas ela mesma está criando a imagem do seu próprio futuro. Essa imagem que é cada um de nós, junto com o nosso lado divino, construindo o nosso futuro. Aqui nós estamos juntos, juntos. Shabbat shalom para vocês, Shabbat shalom. Deixa eu só olhar aqui o tempo, está na hora da gente fazer as nossas orações. Eu espero ter trazido para vocês os conceitos principais. Se a gente está falando de prosperidade, falar de prosperidade é falar sobre um fluxo contínuo de luz e bênçãos. A saúde só existe quando o nosso corpo está saudável, sem bloqueio. Bons relacionamentos a gente só tem quando a gente não tem bloqueios, porque a gente flui, a gente consegue receber do outro e a gente consegue fluir para o outro. Então, também precisa ter uma abertura, então não pode ter bloqueios. Para ter sucesso, para ser reconhecido, a gente não pode ter bloqueio, porque senão o outro olha para a gente e não vê a gente como uma pessoa que domina aquilo que faz. Tem um bloqueio. Então, para tudo na nossa vida, para ter trabalho, para eu poder realizar um bom trabalho, eu não posso ter bloqueio. Eu preciso fazer a minha energia fluir naquilo que eu estou fazendo. Se eu tenho bloqueio, a energia não flui. Só que aonde tudo isso? Onde está o botão para fazer o segredo acontecer? Aqui, aqui. Se cada pessoa soubesse o, como ela cria o seu futuro a cada segundo da sua vida, se todo mundo acreditasse, se todo mundo reconhecesse, eu vou dizer para vocês, eu já estudo cabala há muitos anos. Mas, na minha juventude, eu não conhecia. Minha juventude, bem jovenzinha, infelizmente, eu não conhecia esse assunto. E eu digo para vocês que eu reconheço, porque o principal é a gente fazer o processo de techuvá. A limpeza é fazer, é reconhecer que fez besteira e, a partir daí, não repetir mais. Se esforçar para não repetir e seguir em frente. E eu vou dizer para vocês quantas coisas eu poderia ter feito diferente. Eu gostaria muito de ter tido. Bom, as coisas são do jeito que elas são, mas nunca é tarde, não é verdade? Nunca é tarde. Então, espero que a gente possa realmente dar valor ao que tem valor, para plantar essas sementes nessa materialidade, porque todos nós queremos ter prosperidade, todos nós queremos receber, vamos durante as próximas Shabbatot, estar juntos cada vez mentalizando uma das frases da meditação da prosperidade, que eu pensei nisso, eu vou tentar fazer um vídeo de uma meditação completa de prosperidade, que é essa meditação aqui, que o nosso querido rabino Joseph Salton ensinou, e eu pratico já há bastante tempo,
E eu vou tentar fazer ela de uma forma resumida e vou colocar aqui no YouTube para que a gente tenha acesso, mas de qualquer jeito, hoje nós vamos meditar na primeira sequência. Ou nós vamos. Não, hoje nós não. Nós vamos seguindo, conforme vai fluir, nós vamos seguir, tá bom? Nós vamos seguir, porque já estão me falando aqui que hoje nós vamos fazer a meditação aqui, no Ani Adonai Rofecha, tá? Que é a meditação, já que é a semente do mês, essa é a principal. Hoje nós precisamos plantar a melhor semente. Então, só para vocês entenderem, essa letra Vav, que é esse cano, cada um de nós precisa injetar na materialidade a luz. O material tem vida, e a vida quem cria é você. Você vai criar uma vibração de luz ou você vai criar uma vibração de egoísmo e sombras em absolutamente tudo que está em volta de você. Escute a sua intuição. Todos os objetos, tudo na sua casa, inclusive você, porque essa lepra, ela também estava presente até nas roupas. Então, gente, tudo tem vida. Escutem a voz daquilo que vocês pensam que são coisas inanimadas. Nada é sem vida. Tudo fala, tudo vibra. A gente precisa estar atento a tudo isso. Tá bom, então eu já entendi. A meditação vai ser aqui. Eu já entendi. Ok, tá bom. Então vamos deixar aqui do lado. Daqui a pouquinho nós vamos falar Ani Adonai Roferra, eu sou Deus, aquele que cura. Vamos prestar muita atenção nessas palavras, hoje plantando a semente da prosperidade para todo o ano, porque veja bem, Rosh Chodesh de Iyar agora, só no ano que vem. Nas próximas 24 horas, muito atento com o egoísmo, porque nós estamos trabalhando esse equilíbrio. Olha que bênção! Justamente nesse dia de lua nova, plantando a melhor semente. Shabbat Shalom para todos aí, graças a Deus. Graças a Deus. E o que eu vou falar agora? Vou falar agora dessa semente, porque quando eu fui olhar os cristais e escolher, olha que noite linda, que noite linda. Pensando aqui, né, feriado, né, eu precisava realmente, me lembrei do Tiradentes. Tiradentes e lembrei do Minotauro. Oh, meu Deus, você vê como é que são os cristais? Eles se comunicam com a gente. E realmente aqui esse cristal Lingam de Shiva, ele é diretamente ligado à energia da Terra. Mas olha a perfeição, parece um ovo, parece uma semente, e a gente vê aqui as camadas, como tudo se mescla, é uma perfeição, né? Ele nos remete a essa força da semente da Terra, algo que vai crescer e vai brotar na Terra. Nós queremos fazer brotar a prosperidade, o nosso sustento material neste mês. Então, o que a gente quer? Curar, fazendo a limpeza e desbloqueando todos os nossos. Eu falei, para ser bem redundante, nós queremos colocar bloqueios nos bloqueios, para que eles não apareçam. Primeiro, nós queremos limpar o que a gente tem. Em segundo, nós queremos colocar aqui um escudo de força para que o bloqueio novo não apareça. E como é que a gente faz? Cuida da boca, tá? Em primeiro lugar, cuide da sua boca. Segura a boca, tá certo? É o que essa porção fala para nós. Então, vamos lá. Tiradentes, aquele que lutou pela liberdade, que a gente não precise passar pela morte, pelo sofrimento, para ter que fazer, manifestar a nossa liberdade de ser um ser divino, um mártir.
Nós não queremos ser mais mártires da nossa existência. A gente não quer ser mais vítima. São novos tempos e a gente pode fazer a diferença. E o Minotauro, exatamente. Ser um ser humano com cabeça animal, o animal, pronto, por que que eu lembrei do Minotauro? O animal, ele se comunica. O Minotauro pode até ter esse corpo humano que se comunica, mas a força da boca, nós não queremos ser esses seres que são seres animais. Nós queremos ser seres iluminados, como os deuses. Nós queremos ser sócio do nosso Criador. É exatamente esse o nosso desejo, santificando, cuidando da materialidade, não abusando da materialidade, porque a gente abusa. A contaminação é o abuso, é o abuso, é o desejo que faz eu ir além do ponto em que eu estou entendendo alguma coisa que não é minha, eu estou desrespeitando o outro, a natureza. E muitas vezes a pessoa olha e acha que isso é lindo, acha que o meu dever é para eu conservar tal que pegar para mim. Nossa, gente, não tenho palavras, não tenho palavras. E eu trouxe também aqui um Celestial Fenster. Olha que lindo esse Celestial. Sempre eu falo que o Celestial é aquele que potencializa. Olha que bonito. Olha, gente. Ele abre possibilidades em nós. Então, nós queremos abrir, colocar, plantar essas sementes, abrindo novas possibilidades, esses novos caminhos que se manifestem dentro do próprio ser, essa volta para dentro do próprio ser, porque a verdade está dentro de nós. A verdade não está fora, está tudo dentro, tudo dentro. E eu trouxe também mais aqui essa imagem aqui. É o meu símbolo, eu sou dentro do Feng Shui, dentro da astrologia chinesa, macaco. E eu trabalho com harmonização de ambientes e quando eu, numa viagem, encontrei esse símbolo, que é algo bastante famoso, ele fala sobre uma um deus, sobre uma frequência energética que traduz o domínio dos 5 elementos da natureza. Então aqui eu estou trazendo para que nós possamos, no mês da prosperidade, conseguir o domínio dos elementos não é segurar eles com a mão, porque é tudo energia. Você consegue segurar alguma energia? A gente não consegue. Mas ter o domínio é conseguir entender o funcionamento energético, a partir daí, fazer a escolha. Eu quero dominar, não é o conceito do ser o tirano, é o conceito de ter a sabedoria, um duplo sentido. O domínio no sentido de conseguir entender, compreender, de ter aquela sabedoria incorporada. Esse é o domínio. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Então, em face a todas essas imagens, vamos acender as nossas velas, lembrando que o horário de acendimento das velas dentro da tradição hebraica é bem mais cedo, é no horário do pôr do sol. Mas eu faço aqui e fiz essa escolha já há bastante tempo de estar juntos aqui fazendo o acendimento das velas fora do horário tradicional, mas em compensação nós temos a possibilidade de estar aqui juntos, um inspirando o outro, cada um de nós nessa inspiração total. Opa, espera aí, que eu não estou sozinha não, mas eu estou um pouco sozinha.
Para realizar as coisas físicas, por enquanto, eu só tenho 2 braços. Para realizar os outros assuntos, eu confesso para vocês que, às vezes, eu não acredito na quantidade de coisas que acontecem. Aí eu fico pensando que eu acho que eu tenho vários braços espirituais me ajudando e me auxiliando para fazer acontecer uma série de coisas maravilhosas, graças a Deus. Graças a Deus. E é isso. Então, vamos lá. Estamos aqui com os nossos cristais, está tudo bonitinho aqui. Então, é isso. Será que eu viro um pouco mais a câmera? Só um minuto, então, gente. Só um pouquinho, para vocês poderem ver melhor. Ah, agora acho que melhorou, né? Isso. Não cortou minha cabeça. Então, tá feito. Pronto. Maravilha. Está aqui, inclusive, aqui, ó, o domínio, o nosso, a imagem. Isso, prontinho, maravilha. Então, vamos agora acender o nosso incenso. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Rosh Kodesh, perdão, eu me estendi. Opa! Olha, o incenso vai acendendo. Maravilha. Shabbat Shalom. Perfeito. Vamos acendendo as velas. Lembrando que a gente acende primeiro a vela da direita, em seguida a vela da esquerda. Olha só que linda essa caixinha de fósforo, eu ganhei num congresso lá em Porto Alegre, de uma pessoa que acompanhava o meu trabalho, ela me deu de presente. Olha que coisa mais bonitinha. Essa caixinha faz bastante tempo. Acho que é por isso que o fósforo está meio. Pronto. Agora sim. Então vamos. Maravilha. Vamos fechar os nossos olhos. E eu vou fazer a bênção. Só porque está um pouco forte esse incenso. Deixa eu deixar ele aqui de lado. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu bemitzvotav vetzivanu lechatlik ner shel Shabbat. Que a luz da Shabbat esteja ao redor da terra, em todos os lares, em todos os corações, trazendo toda a força da união, da purificação através do amor, o amor incondicional, o amar ao próximo como a ti mesmo, tão falado pelo nosso Mestre Jesus, aquele que os sábios da Kabbalah também sintetizaram toda a Torá como sendo as palavras de iluminação, inspirando e expirando, sentindo os nossos pés no chão. Estamos plantando a semente energética do nosso sustento e prosperidade no mês de Iyar, fazendo a conexão com a energia positiva das letras Pei e Vav, tendo aqui Vênus, Noga, a constelação de Touro, inspirando e expirando. Podemos, quem quiser, abrir os olhos só para visualizar as letras Pei e Vav. E nós vamos falar 3 vezes
o acrônimo do nome deste mês. Ani Adonai Rofe Ha. Ani Adonai Rofe Ha. Ani Adonai Rofe Ha. Inspirando e expirando. Eu sou seu Deus, aquele que cura. Eu sou seu Deus, aquele que cura. Eu sou seu Deus, aquele que cura. Incorporando o equilíbrio das 3 colunas aqui no nosso mundo físico, dando boas-vindas a um novo mês, uma nova energia, que ela possa nos ajudar, cada um, a chegar mais próximo da missão da sua alma, consiga se autocurar, autotransformar, autopurificar, lembrando que o que torna impuro é a ausência da luz. Quando a luz se manifesta, a escuridão se afasta e o brilho se torna presente, a bênção, o milagre, o sustento, a prosperidade, o fluxo energético que se apresenta, se manifesta e flui, inspirando e expirando. Vamos falar 3 vezes a sequência de cura. Meulamu Sheme Ha. Vamos direcionar esse mantra de cura para áreas ou para pessoas que estejam nesse momento precisando de cura física ou espiritual. Vamos, cada um de nós, como um canal, visualizar na nossa tela mental e compartilhar essa frequência de cura. Meolamu Sheme Ha. Estabelecendo o equilíbrio, Tiferet, a terceira coluna. Meolamu Sheme Ha. Inspirando e expirando. Vamos agora fazer o nosso Ana Bekoa. E fazendo o Tikkun HaNefesh. Chesed. Ana Bekoa Gedulat Yeminecha Tatir Tserura. Aleph Bet Gimel Yud Tav Tzadik Ahavat Hinam. Amor incondicional. Gevura, Kabel, Hina, Tameha, Tzakavenu, Tachareinu, Norá, Kuf, Reshaim, Sintet, Nun, Kra, Satan, anulando o oponente e as sombras através da sabedoria espiritual. Tiferet, Naha, Gibor, Dorshei, Yehudecha, Kevavat, Shomrei, Nun, Gimel, Dalet, Yud, Kavshin, abrindo 57 canais de prosperidade, fazendo autotransformação, autotransmutação. Netzach Barhen Taharei Rahamei Tzidkatecha Tamid Komlein Betet Resh Tzadik Tav Gimel, obtendo a vitória através da perseverança. Hod Hassim Kadosh Berov Tivchan Ahel Agatecha Het Kuf Betet Nun Ein. Inspirando e expirando, nesse momento, vamos fazer o Tikkun HaNefesh. Mentalizando sobre o topo da nossa cabeça que uma luz que vem do centro do universo transpassa as letras do mês, Pei e Vav, e toda a força positiva dessa frequência
ela vem através da palma das nossas mãos e vai limpando, purificando e energizando o nosso corpo, numa cirurgia genética espiritual, purificando todas as dimensões, inclusive a dimensão física, trabalhando no nosso DNA, o DNA espiritual e o nosso DNA físico, nessa cura física do mês de Iar, cada um sendo o seu próprio curador. Coloquem toda a sua intenção agora, se entreguem nessa meditação, sentindo os pés no chão. Sefirah Keter, Pei Vav, a coroa. Sefirah Chokhmah, Pei Vav, sabedoria, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav. Sefirah Binah, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, o lado esquerdo do cérebro, a compreensão. Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, os nossos olhos, Pei Vav, sintam com profundidade, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav. Injetem essa frequência dentro do seu corpo, Pei Vav. Imaginem que da palma da mão de cada um, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav. O ouvido direito, o ouvido esquerdo, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav. As narinas, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav. Na tela mental, vocês podem visualizar como que raios energéticos saem e fluem da palma da mão. E eles chegam no seu corpo, e eles penetram no corpo. E eles atuam no seu DNA, Pei Vav, a boca, limpando a nossa boca, do Lashon Hara. Pei Vav, 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 Pei Vav. O portal, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav. Descendo, Sefirah Hesed, do braço direito, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav. O braço esquerdo, Gevurah, força, disciplina, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav. Descendo pelo pescoço, Sefirah Tiferet, entrando dentro dos nossos órgãos internos, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav. Limpando e energizando os nossos órgãos, Pei Vav, Pei Vav. Os nossos pulmões, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav. Os nossos rins, Pei Vav, 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 Pei Vav. Descendo os nossos intestinos, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav. Para a mulher, o útero, para o homem, a próstata, Pei Vav, 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 Pei Vav. Descendo pela perna direita, Sefirah Netzach, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, a vitória. Sefirah Hod, a perna esquerda, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, a glória. Em seguida, visualizamos nos nossos órgãos sexuais aqui o Magen Davi, o escudo de Davi, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, injetando a força do sustento e prosperidade. Pei Vav, 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 Pei Vav. Os nossos pés, Malhut, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav. Pei Vav, Pei Vav, Pei Vav. Yesod Yahid Gehelem HaPene Zohrei Kedushatecha Yud Gimelamet Peizen Kuf, obtendo a vitória, anulando a guerra do Armagedon, trazendo a luz de toda a sabedoria espiritual, manifestando, iluminando, incorporando a dimensão física, Malachut, Shavateinu kabel ushmat sakatenu yodea talumot shinkuvav tzadik yud tav, materializando toda a frequência de cura, todas as chaves nas nossas ações,
para que o nosso mundo seja um mundo de harmonia, um mundo de equilíbrio, um mundo aonde todos nós possamos estar curados dos nossos apegos, desse desejo de receber para si mesmo, e sim ter dentro de si um grande desejo de receber luz para compartilhar luz, conseguindo ver que o prazer, o maior prazer, é o prazer que cada um tem quando vê e sente o compartilhar da sua energia única, do seu dom único, do seu amor único, colaborando, assim como o Criador, na criação. A última frase em silêncio, Baruch. Inspirando e expirando. Vamos fazer aqui uma última meditação. Podemos continuar com os olhos abertos. Essa luz que está chegando e que está nos envolvendo, que ela possa envolver também as nossas casas, que a presença da Shekhinah esteja dentro do nosso coração cada vez mais incorporada, graças a um trabalho espiritual feito por cada um de nós. Queremos nos elevar, e ao elevar, estamos elevando também todos os seres que estão conosco nessa jornada. Inspirando e expirando. Vamos aqui abrir as nossas mãos para entrar no mês de Iyar com as mãos abertas. E eu vou falar aqui. Vamos abrir as mãos, fazer esse exercício, abrindo as mãos, para abrir, não segurar a energia, mas para receber e compartilhar, abrindo e fechando a palma das mãos. O nosso dedão pode estar voltado para o alto, podemos imaginar que ele é uma antena. Então, a gente abre as mãos e coloca essa antena para cima. ומשביע לכל העיר הרצון. Inspirando e expirando. E agora essa luz divina, ela pode retornar para o centro do universo, mas nós estamos aqui alimentados, iluminados e transformados, preparados para iniciar esse novo mês, que seja um mês de grandes transformações e curas e desbloqueios e desapegos e de um grande compartilhar que nos fortalece e que amplia o nosso recipiente e preenche de puro amor. Amém, que assim seja. Amém. Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom para vocês, Shabbat Shalom. Vamos aqui, então, agora fazer aqui o nosso fechamento. Eu também hoje tive a inspiração de trazer. Vamos tocar aqui. Maravilha. Vamos começar o mês chamando, ecoando essa nossa vontade, esse nosso querer em outras dimensões também. Inspirando e expirando. Maravilha! Gratidão pela presença de todos vocês. Que seja um mês mais que iluminado. Vamos colocar aqui agora aquela nossa canção, que a gente sempre faz o fechamento, e a gente canta juntos. Acompanhem aqui no YouTube, acompanhem no Instagram. Eu estou colocando todos os dias a contagem do Homer no Stories do Instagram. Ah, gente, claro, imagina, o retiro. Eu vou estar no retiro com o Rabino Joseph Salton, com a minha querida Maria Auxiliadora. Eu vou estar fazendo acendendo as velas da Shabbat, o Kabbalah de Shabbat.
vou estar falando sobre a porção da semana unindo com o Evangelho. Vai ser porção Emor, Evangelho junto com isso, e também vamos estar fazendo uma atividade em Lag BaOmer especial, unindo os elementos do Feng Shui com essa purificação que nós queremos ter lá em Carrancas. Para quem quiser informações, é só mandar o WhatsApp para a Anete, 35 99122 9122, 35 99122 9122. E caso alguém queira estar comigo lá em Israel, que vai ser um maior prazer a gente poder estar juntos, quiser falar com a Marli, né? Nós com o querido Rabino Joseph Salton, 11 971 787484, 11 971 787484, tá bom? E para quem falou que queria aula online, eu estou aqui pensando, estou tentando ver se nós vamos viabilizar, e qualquer novidade a gente coloca aqui, tá bom? Então, eu agradeço a presença de vocês. Vamos para a nossa... Maravilha, vamos para a nossa música. Que a gente possa ser esse curador que somos. Vamos cantar juntos. Ele é Ashereye, ele é Ashereye. Oh, ele é Ashereye. Vamos resgatar a beleza pura, de um amor puro. Oh, que sejam sementes perfeitas, de um amor perfeito, de uma cura perfeita, de um momento perfeito, de uma união perfeita. Ele é Ashereye, ele é Ashereye. Muita luz, que seja muita luz. Oh, essa força da busca pela beleza em todos os sentidos, seja a busca do equilíbrio. O equilíbrio é o que traz a beleza, tanto no físico quanto no espiritual. A simetria nada mais é do que a harmonia das formas. E é isso que a gente quer, harmonizar as formas. Aqui no nosso físico, cada um trabalhando na sua própria cura. Oh, ele é Ashereye. Ai, que delícia, gente. Que coisa boa sentir que está fazendo a diferença. Eu espero que cada um de vocês esteja no seu coração, vibrando com alegria, essa possibilidade de ser essa nova consciência que vai fazer você agir diferente. E a partir de você, os outros que vão olhar para você, vão se inspirar.
Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu serei. Shabbat Shalom, Rodestov. Meu amor para vocês.